Então, nessa prática aqui, a gente vai trabalhar com a associação mista de resistores e também com a lei de Kirchhoff, tá? Então, os materiais que a gente vai precisar para essa prática vai ser 5 resistores de 1/4 de watts, o protoboard para fazer a montagem do circuito, o ensaio, alguns jumper para fazer a conexão entre alguns resistores, o multímetro digital com as suas pontas de prova, o par de 2 pares, de cabo banana jacaré para conectar na fonte de tensão no circuito, e a fonte de tensão variável para colocar os valores de tensão aí que vai ser adequado para o circuito. Então, a associação mista de resistores, você tem que sempre verificar que não dá para retirar. Por exemplo, se eu tivesse mais um resistor em paralelo com R1 aqui, ó, eu teria que resolver ele primeiro para depois resolver o resto, tá? Esse resistor R1 aqui nesse circuito está em série com R2, mas também está em série com R4 e R5 aqui nesse circuito. Então eu não posso só pegar somar esse resistor com esse daqui, né? Que não vai dar certo, tá? E a mesma coisa, o R3 aqui também está em série com todos esses resistores, né? Então eu não posso apenas somar com R2 e nem com R4 e R5. Tem que primeiro achar o equivalente desses três aqui. O R2 também está em paralelo com o R4, mas não somente com o R4, ele está em paralelo com o R4 e R5, que os dois estão em série. Então a gente sempre tem que perceber por onde começar para não acabar errando. Vou colocar aqui alguns valores de resistência para a gente fazer a resolução do circuito. Então, agora com os valores aqui, ó, R1 47 ohms, R2 220 ohms, R3 12 ohms, daí o R4 68 ohms e R5 33 ohms. Vamos tirar uma equação para ver como que ficaria esse circuito. Então, a partir da fonte de tensão, o R1 está em série com os demais circuitos. Então, vou colocar um mais aqui, ó, tá? Só que o R2, se eu observar o R2 aqui, ele está em paralelo. Então, R2, a gente representa o paralelo com duas barras, né? Daí eu vou colocar aqui com quem que ele está em paralelo. Está em paralelo só com o R4? Não, com o R5 também. E o R4 e R5, se a gente observar, ó, a corrente que vai passar pelo R4 é a mesma que vai passar por R5. Então eu vou colocar entre parênteses aqui que R2 está em paralelo com o R4, que está em série com o R5, né? Depois, quando todos esses voltam, a corrente volta aqui, ela se une, então todo esse circuito vai estar em série com R3 também. Então, mais R3. Portanto, com essa equação aqui, que seria a resistência equivalente, se a gente retirar dessa forma aqui, a gente já percebe que a gente tem que resolver primeiro as prioridades. A soma vai ser sempre a última prioridade. Daí tem o paralelo, que seria uma multiplicação pela soma, que seria uma prioridade acima da soma, né, do série. Mas tem o parênteses, que é a primeira prioridade. Portanto, eu tenho que começar por esse bloco aqui, ó, né? R4 e R5. Resolver primeiro R4 e R5 ali. Então, eu diminuiria o circuito ali, ó, faria um bloco, transformaria um bloco, manteria o R1 aqui, o R3 aqui embaixo, o R2 e transformaria o R5 e R4 em um único resistor, e aí sim, esse único resistor seria em paralelo com o R2, vou chamar de RA, tá? E o RA então vai ser a soma de 68 mais 33. 68 ohms mais 33 vai dar 101 ohms aqui. Então, RA igual a 101 ohms, tá? Então, eu resolvi essa parte aqui, ó, do circuito, ó. Agora, a próxima prioridade é fazer o paralelo com R2, né? Então, o 101 ohms, que está em paralelo com o resistor de 220 ohms lá, tá? Então,
Agora, quando eu resolver isso aqui, ó, eu vou transformar esses dois resistores em paralelo em um único resistor. R1 vai continuar existindo. Vou transformar em um outro resistor aqui, agrupar, né, esses dois aqui. Vai virar um RB, chama de RB, e o R3. Tá? Lembrando que esses nomes aqui que eu estou dando são nomes aleatórios porque não são ainda resistência equivalente, são equivalente nesse trecho do circuito, aí, nesse bloco que eu estou agrupando. Tá? Então agora eu vou ter 3 resistores em série quando eu achar o RB. RB é o paralelo entre o resistor R2 e 220 e o resultado da soma de R4 mais R5, que é 101. Então vai ser 220 vezes 101 divididos por 220 mais 101. Lembrando que na calculadora, se eu fizer direto, né, eu vou ter que fazer aqui, ó, 220 vezes 101 divididos e colocar entre parênteses para ele não dividir só pelo 220. Né? 220 mais 101. Fecha parênteses lá. Igual. Ó, deu 69,22 ohms. 69,22 ohms. Portanto, esse resistor RB aqui é de 69,22 ohms. Continua tendo o R1 que é de 47 ohms e o R3 que é de 12 ohms. Agora que eu tenho só 3 resistores em série, então eu posso achar a resistência equivalente, que é transformar os 3 resistores em um só. Então eu agrupei mais 3 resistores, né, que vai virar a resistência equivalente, que vai ser a soma de R1 mais RB mais R3. Então eu vou ter aqui, ó, 47, que é o R1, mais 69,22, que é o RB, mais o 12 ohms, que é o R3. Fazendo lá na calculadora, vai ficar lá, ó, do 47 mais 69,22 mais 12. Resultado deu 128,2 ohms. Então, a resistência equivalente 128,2 ohms. E a fonte de tensão que eu adotei ali, 15 volts. Então, até aqui eu encontrei a resistência equivalente do circuito. Então, já vou achar aqui os valores do resistor, todos eles com 5% de tolerância. Quais seriam as cores, né? O 4, o segundo código de cores, é o amarelo, que é o primeiro algarismo. O segundo algarismo é o 7, que é o roxo, ou violeta, né? Aí, o terceiro algarismo, a terceira cor, seria a quantidade de zeros ou multiplicador. Como não tem nenhum zero, né, 47 ohms, né, ou vai ser multiplicado por 10 elevado a zero, né, e o zero é a cor preta. Tá? Daí o 5% de tolerância, dourado. Né. O resistor R2, nós vamos ter o primeiro e o segundo algarismo com o número 2, e o 2 é o vermelho. Então vai ser vermelho e vermelho novamente. A terceira cor agora tem um zero, ou 10 multiplicado por 10 elevado a 1. O expoente é 1 e 1 é marrom. E a quarta cor, dourado, porque é 5%. O resistor de 12 ohms, número 1 é marrom. Número 2, vermelho. Como não tem nenhum zero, ou está sendo elevado a 10 elevado a zero, então é o preto, dourado. 6 é o azul. 8 é o cinza. Não tem nenhum zero ou multiplicado a 10 elevado a zero. Então, preto novamente. 33 ohms. 3 é laranja, como tem 3 nos dois primeiros algarismos, é laranja, laranja. Novamente não tem nenhum zero, então
é preto, né? O 10 elevado a 0 aqui é preto e dourado. Então, são esses os resistores que eu tenho que buscar lá para fazer a prática. Aproveitando, já vamos montar ele ali. Então, o primeiro é o resistor de 47 ohms, que é o amarelo, roxo e preto. Vou deixar mais ou menos na mesma posição que eu coloquei o circuito lá, tá? Então, tá aqui, ó, né? No mesmo sentido que tá o circuito, eu vou colocar o resistor. O R2 é o vermelho, vermelho, marrom. Vou colocar exatamente como eu coloquei aqui, ó, 220 ohms. Coloco aqui junto, ó, junto. Poderia colocar com jumper também, tá? Para depois facilitar as medidas de corrente. Mas esse circuito aqui eu vou colocar desse jeito. O R3 é de 12 ohms. Então, marrom, vermelho, preto. Tá aqui, ó. E resistor não tem polaridade, então tanto faz o lado que eu colocar eles aí. Tem o R4 que é 68 ohms, então o cinza, aliás, azul, cinza, preto, né? Vou deixar aqui, ó, igual tá aqui o R4. E o R5 que é o 33 ohms, então laranja, laranja, preto. Tá conectado aqui, ó. Para fazer essa, eu poderia pegar esse terminal e colocar aqui, mas daí ele ia ficar meio triangular, tá? Então eu vou utilizar um jumper aí para fazer essa conexão entre o R4 e o R5 ali, para ficar igual, tá, no circuito aqui, ó, né? Então vou pegar o R4 e o R5 e vou conectar aqui, ó, fazendo o jampeamento deles aqui. Então o circuito está pronto, falta colocar, lógico, a fonte de tensão aqui, mas primeiro vamos fazer os cálculos lá que a gente precisa para achar todos os parâmetros aí deste circuito. Para quem já tem mais experiência em análise de circuito, não precisa fazer nesse método aqui, mas eu sempre, para quem está começando, para observar bem, eu sempre falo para ir agrupando aqui os resistores, né, redesenhando, ó, o circuito, quando você vai, coloquei os dois em série, R4 com R5, agrupei em um resistor que é o RA, depois agrupei o RA com o R2, que estão em paralelo, e transformei no RB, e daí o R1, RB e R3 agrupei e transformei na resistência equivalente, porque aqui a gente vai começar de trás para frente. O primeiro parâmetro que eu consigo encontrar é a corrente que sai da fonte, porque eu tenho o 15 volts, que é a tensão da fonte, e tem a resistência equivalente. Então eu vou aplicar lá o triângulo da lei de Ohm, né, que é achar a tensão, que fala de tensão, resistência e corrente. Então eu tenho, para achar a corrente, que é a corrente que sai da fonte de tensão, então eu vou pegar a tensão da fonte e dividir isso pela resistência equivalente para esse circuito aqui, ó, que é o primeiro aqui, que é o único que eu posso achar alguma coisa por enquanto. Então eu vou pegar os 15 volts e dividir pelos 128,2 ohms e vou encontrar a corrente que sai da fonte. 15 divididos por 128,2. Resultado 0,1170468. Aplicando a notação de engenharia, só com 4 números significativos, né? O quinto é igual a zero, então vai ficar 117,0 ou 117, né? Como aqui está 10 a menos 3, vou colocar aqui a vezes 10 a menos 3 ampere, e no lugar do 10 a menos 3, obviamente vai ficar 117 miliampere. Então 117 miliampere é a corrente que eu vou esperar que está saindo da fonte lá, tá? Bom, agora eu posso, agora que eu sei essa corrente que sai da fonte, eu posso desagrupar. Eu agrupei até achar a resistência aqui, então eu posso desagrupar. E eu sei que a corrente que sai da fonte, ela é de 117 miliampere. Só que agora, como é um circuito série, que eu desagrupei aqui a resistência equivalente, eu sei que a corrente que sai da fonte é a mesma que passa pelo resistor 1, que é a mesma que passa pelo resistor RB, que é a mesma que passa pelo resistor R3. Então, de acordo com as características do circuito série,
eu sei que R1 e R1, que é a corrente no resistor 1, é igual à corrente no resistor RB, que é igual à corrente no resistor R3, que é igual à corrente que sai da fonte. Então, todas elas são 117 miliampere, né? Portanto, eu já achei essas, se eu achei a corrente da fonte, eu já achei essas 3 correntes também. Então, eu já posso aplicar a lei de Ohm para achar a tensão agora em cada um desses elementos. Então, VR1 vai ser igual a R1 vezes IR1. Então, VR1 é igual a tensão, o resistor 1, que é 47 ohms, vezes a corrente no resistor 1, que é a mesma que sai da fonte, então 117 vezes 10 a menos 3, né, já que é miliampere. Se eu achar aqui, então, vamos colocar aqui na calculadora, então 47 ohms vezes 117, ESP menos 3, né, vezes 10 a menos 3, igual a 5,499. 5,499 volts. O VRB vai ser igual ao RB vezes IRB. Só que o IRB é igual à corrente da fonte também. Então, VRB vai ser igual ao 69,22 vezes os 117 vezes 10 a menos 3. Então, vamos lá. VRB é 69,22 vezes o 117 vezes 10 a menos 3, que deu 11, ali ficou 17, só vamos refazer a conta aqui, 69,22 vezes 117 vezes 10 a menos 3, aí, agora deu certo, 8,099, né? Vamos arredondar aqui, o quinto número é 7, então arredonda para 9 aqui, então vai dar 8,099 volts, né? E por último o VR3 é igual a R3 vezes IR3. Novamente, R3 é 12 ohms, VR3 é igual a 12 vezes a corrente no resistor 3, que é a mesma que a corrente da fonte, então 117 vezes 10 a menos 3. Vamos lá. 12 vezes 117 vezes 10 a menos 3, 1,404 volts. 1,404 volts. Lembrando que, segundo a lei de Kirchhoff, que a gente vai ver depois também em um circuito com duas fontes, né, a soma das tensões em uma malha é igual a zero. Então, se pegar menos 15 mais VR1 mais VRB mais VR3 tem que dar zero. Ou se somar as 3 tensões tem que ser igual à tensão da fonte, né? Obviamente que a tensão da fonte é negativa, então 9 mais 9, 18, mais 4, 22. Então 2 e vai 2. 9 mais 9, 18, mais 2, 20, mais 0, né? 0 aqui e vai 2. 4 mais 4, 8, mais 2, 10. Então vai 1 lá. 8 mais 1, 9, mais 5, 14, mais 1, 15. Né? Então, deu aproximadamente lá com uma pequena margem de erro aqui, por conta dos arredondamentos que a gente fez da corrente e da resistência equivalente. Né? Mas, se arredondar aqui, ele vai dar exatamente, com 4 números significativos, né? Vai dar exatamente os 15 volts, que é a tensão da fonte. Então, tá ok aqui. Então, o que eu achei aqui? Achei o valor já da corrente que sai da fonte, a corrente no resistor 1, corrente no resistor 3, corrente que passa pelo RB, que é um agrupamento de 3 resistores, né? Esses 3 resistores aqui, R2, R4 e R5.
E, além disso, achei as tensões em cima do resistor 1, resistor 3 e do resistor RB. Agora, esses dois pontos aqui, ó, que é a saída do resistor 1, é exatamente esse ponto aqui, ó. E a saída do resistor R3, que é exatamente esse ponto aqui. Portanto, essa tensão VRB que eu achei é exatamente a tensão que está entre esses dois pontos do resistor 2 aqui, ó, né? Então, esse 8,099 volts é a tensão em cima de VRB, mas também a tensão em cima do resistor R2. E como R2 está em paralelo com RA, a tensão do circuito paralelo é a mesma, característica do circuito paralelo, a tensão é a mesma em todos os resistores. Então, eu já sei que VRB é igual a VR2, que é igual a VRA. Tá? Todas essas tensões, então, são o valor que eu encontrei lá em cima, 8,099 volts. Então, agora eu já tenho, desagrupando aqui do URB, né, para transformar em R2 e RA, eu já tenho a tensão em cima dos dois resistores, é só achar a corrente que circula pelo R2 e a corrente que circula pelo RA. De novo lá, pelo triângulo da lei de Ohm, corrente é igual a tensão divididos pela resistência. Então a corrente IR2 vai ser igual a tensão no resistor 2 divididos pelo resistor 2. Como a gente sabe que a tensão no resistor 2 é igual a tensão na resistência RB, no grupo RB que a gente achou aqui embaixo, que é 8,099 volts, então divididos pelo valor de R2, que é 220 ohms, a gente acha a corrente no resistor 2. Então, 8,099 divididos por 220 vai dar aí 0,036, 81, 36, 76. Colocando a notação de engenharia, só 4 números significativos, 36,81 arredondado aí. 36,81 miliampere. Essa é a corrente no resistor 2. E a corrente no resistor RA, que está agrupado ainda, né? Vai ser a tensão VRA divididos pelo resistor RA. Como o RA está em paralelo com o R2 e a tensão R2 é a mesma do VRB aqui, que é os resistores tudo agrupado, então vai ser VRA é 8,099 volts também. Divididos pelo resistor RA, que é 101. Então a corrente que passa pelo resistor RA é 8,099 divididos por 101, que é o valor de RA. Lá, deu 0,081888 na notação de engenharia, arredondado aí com 4 números significativos, como quinto é maior que 5, então vai ficar 80,19 miliampere. 80,19 miliampere. A lei de Kirchhoff diz que a soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem desse mesmo nó. Então, a gente tem entrando nesse nó aqui 117 mA, tem saído para cá 36,81 mA e para cá 80,19 mA. Vamos ver se confere lá então. 36 tem que dar igual, né, a 117 mA lá. Então, 36,81 mA mais 80,19 mA tem que dar os 117 mA. Ó, deu exatamente, se eu colocar aqui na notação da engenharia, 117 mA. Confere com a lei de Kirchhoff. E agora, então, eu já tenho a corrente no resistor 2, a corrente no resistor 3, a corrente no resistor 1, a tensão no resistor 1, a tensão no resistor 2, a tensão no resistor 3 e as correntes no resistor 4, porque aqui ó, a corrente que vem para cá no resistor RA, vou desagrupar ele e transformar no R4. Se a corrente que está passando aqui, ó, que vai para o resistor A, é de 80,19 mA, então a corrente que passa pelo R4 é a mesma que está passando pelo resistor RA.
sai do R4 e passa também para o R5. Então, a partir do momento que eu achei a corrente IRA, eu achei a corrente no resistor 4 e a corrente no resistor 5. Então, IR4 é igual a IR5, porque eles estão em série, que é igual à corrente IRA, que é de 80,19 mA. Então, os parâmetros que estão faltando é só achar a tensão no resistor R4. Ó, desagrupei aqui o RA, virou R4 e R5 de novo. É só multiplicar lá, segundo a lei de Ohm, para achar as tensões, resistência vezes corrente. Então, vamos lá. Tensão no resistor 4 vai ser igual o resistor 4 vezes a corrente no resistor 4. Então, o resistor 4 é de 68 ohms e a corrente no resistor 4, que é a mesma do IRA, 80,19 mA. Então, vamos lá, 68 vezes 80,19 vezes 10 a menos 3, deu 5,423 volts arredondado. 5,453 volts. E VR5 vai ser igual a R5 vezes IR5, que vai ser igual então a 33 ohms vezes 80,19 mA. Vamos lá, 33 vezes 80,19 mA deu 2,646 volts. 2,646 volts. Mais uma vez, a lei de Kirchhoff diz que a soma das tensões numa malha é igual à tensão que está sendo fornecida para ela. Então, a tensão que está sendo fornecida é o VRB. Né? VRB é 8,099 volts. Então, se eu somar essas duas tensões aqui, tem que dar aproximadamente lá 8,099 volts. 6 mais 3 dá 9. 5 mais 4 dá 9. 6 mais 4 dá 10. Então, 0 e vai 1. Né? 5 mais 1, 6. Mais 2, 8. Olha lá. Exatamente o 8,099 volts lá. Então, esses são os cálculos aí do circuito misto, né? Que tem paralelo e série junto. Vou colocar esses valores na tabela para a gente ir comparando e fazendo as medidas lá no circuito montado no protoboard. Então, a primeira coisa que eu vou fazer a medida é da resistência equivalente. Obviamente que eu posso medir, né? Na parte prática eu vou pedir para medir a resistência individual de todos os resistores, que é a coisa que já foram feitas em outras práticas, né? Também vou pedir para achar a tolerância de cada resistor e da resistência equivalente, assim como o valor mínimo e o valor máximo que pode ser encontrado, né? Mas isso aí são coisas que já foram feitas em outras práticas, então aqui nesse vídeo eu só vou mostrar a medição da resistência equivalente para verificar se é igual a aproximadamente ali os 128 ohms. Então vamos colocar aqui na escala de resistência mais próxima, então 128 ohms vai ser ali 200 ohms, né? E colocar as pontas de prova ali nos dois terminais dos dois resistores aqui, né? Então tem que dar entre esses dois resistores aqui, tem que dar aproximadamente lá os 128 ohms, né? Deixa eu ter que dar uma ajeitada no multímetro ali que estava com mau contato. Então agora fazendo a medição aqui, ó, entre os dois terminais, ó, 128,2 ohms. Exatamente a mesma medida que a gente calculou aqui, ó, 128,2 ohms. Então vamos anotar lá, né, colocar aqui no lado o valor medido, né, colocar em vermelho aqui o valor medido, deu exatamente igual. Esse aqui coincidentemente deu exatamente igual, 128,2 ohms.
E agora vamos colocar a tensão da fonte no circuito aqui para fazer a medida. Então ajustei aqui a fonte de tensão para 15 volts. Vou colocar o cabo banana jacaré aqui no positivo da fonte e o preto aqui do banana jacaré preto no negativo da fonte. E daí vou conectar os jacarezinhos lá no circuito para poder fazer as medidas da tensão e da corrente em cada ponto do circuito. Então, para ficar exatamente como a gente desenhou no circuito, ó, o positivo aqui, que é a ponta de prova vermelha, né, o jacarezinho vermelho. Estou colocando no resistor de 47 ohms. E o jacarezinho preto aqui, que é o negativo da fonte, estou colocando no resistor de 12 ohms aqui embaixo. A medição mais fácil de fazer primeiro é a da tensão. Então vamos medir as tensões em todos os pontos, tá? Porque daí a corrente sempre tem que colocar em série. Então vamos começar com a tensão aqui, né? Vou colocar mais para cá aqui, ajeitar, colocar lá para medir tensão em corrente contínua, como eu estou esperando 15 volts na tensão da fonte. Então colocar na escala no fundo de escala de 20 volts. E vamos medir aqui entre o negativo da fonte e o positivo da fonte. Lá, 14,87 volts. Então vamos anotar lá, 14,87 volts, que é a tensão medida da fonte. Tensão no resistor 1, eu estou esperando 5,499 volts. Tensão no resistor 1 é só colocar em paralelo aqui, ó, né? Ó, deu 5,43 volts, tá? Então 5,43 volts, vamos anotar aqui, ó. Tensão no resistor R2, eu estou esperando 8,099 volts. Tensão VR2 igual a 8,009 volts, é esse resistor aqui, ó. Então, lá, 8,03 volts. Então vamos anotar lá, 8,03 volts. Tensão no resistor 3, 1,404 volts. Então, o fundo de escala posso abaixar para 2000 milivolts, né? Então, vai ficar aqui a medição no resistor 3 igual a... Estou colocando a ponta de prova invertida. Vou colocar aqui agora. Então, 1424 milivolts, né? Que é 1,424 volts. Vamos anotar lá então. 1,424 volts. O VR4 volta a ser acima de 2 volts, então mudando para a escala de 20 volts novamente. VR4 é lá em cima, então 68 ohms, 5,30, deixa eu colocar aqui por dentro, 5,23 volts, vamos anotar aqui, 5,23 volts. E por último, no resistor VR5, 2,646 volts. Então vamos medir aqui ainda no fundo da escala de 20 volts, né? Colocar lá 2,60 volts. Eu colocar invertido aqui, ó, para não dar negativo, 2,62 volts. Então deu aproximadamente aí todas as tensões conforme a gente tinha calculado. Deixa eu medir de novo só para ver qual que era o resultado ali. 2,62 volts. Agora eu vou medir a parte que é crítica, e essa parte aqui a gente precisa prestar atenção, porque tem que medir sempre em série com o resistor, ou seja, tem que movimentar o resistor ali o circuito, para a gente poder fazer a medida da corrente. Então, para eu medir a corrente que sai da fonte, eu tenho que abrir o circuito, né? Colocar a ponta de prova vermelha aqui na escala de amperímetro, claro, na positivo da fonte, e a ponta de prova preta
vai no resistor, mas com o circuito aberto, tá? Não posso colocar ele em paralelo com o resistor 1, senão vai ser uma corrente diferente, tá? Então desliguei a fonte de tensão lá primeiro para poder abrir o circuito, né? Então tá aqui o circuito, eu vou tirar o positivo da fonte, vou colocar na ponta de prova vermelha do multímetro, né? E daí a ponta de prova preta eu vou colocar ali no resistor. Primeiro eu vou colocar agora na escala de corrente contínua, como eu estou esperando 117 mA, então vou colocar no fundo de escala de 200 mA. Obviamente que como a fonte de tensão está desligada, né, está dando zero lá. Vou ligar a fonte de tensão e encostar aqui no resistor, lá, 107,9 mA. Então vou anotar lá, 107, né? 9 mA, 107,9 mA. A corrente que eu estou esperando no resistor 1 é igual à corrente que sai da fonte. Vou desligar lá a fonte de tensão de novo, né, para poder alterar aqui. Ó. Vou colocar o positivo da fonte, que é o jacaré, de novo aqui no circuito. E agora eu tenho que retirar do circuito o outro lado do resistor R1, tá? Para colocar em série. Vou mostrar lá no desenho como que ficaria ali. Então agora para medir a corrente que está saindo do resistor R1, eu abro o circuito aqui depois do R1, tiro o terminal do R1 do lugar, coloco a fonte coloco o multímetro, que é a ponta de prova vermelha, no resistor 1 e a ponta de prova preta do multímetro no restante do circuito aqui, entre o R4 e o R2. Tá? Não posso desconectar os dois aqui, tem que deixar os dois juntos para medir a corrente. Obviamente que tem que dar a mesma corrente que está saindo da fonte lá. Então vamos fazer essa medida aí. Então tá aqui, ó, né? Eu já retirei o resistor aqui R1 do lugar, o terminal dele, né? Então, e deixei aqui o R2 e o R4 ainda juntos aqui, ó, no circuito. Então agora eu vou medir com a ponta de prova vermelha lá no resistor 1 e o ponta de prova preta no restante do circuito. Só colocar o multímetro aqui para a gente visualizar a medida, né? Então, vamos fazer a medida lá, 107,4 mA. Continua a mesma corrente que a gente mediu, 107,9 lá, que é a mesma corrente, né? Então tá aí a medida da corrente no resistor R1. Para fazer agora a medida no resistor R2, eu vou ter que colocar novamente, né, o resistor 1 no circuito e retirar o terminal aqui do R2 para fora do circuito, para ele poder fazer a medida aqui, né, colocar o amperímetro em série com o resistor 2. Né? Então, a ponta de prova vermelha do amperímetro vai aqui entre o resistor R1 e R4, no terminal do R1 e R4, e a ponta de prova preta do multímetro, né, vai no resistor R2. Então, eu vou voltar lá o resistor R1 no lugar, junto com o R4 e o R2, só que eu vou tirar o R2 aqui agora para fazer a medida, tá? Então está deslocado ali o R2. Vamos ligar a fonte de tensão novamente aqui que eu desliguei para fazer essa alteração. Vou colocar o multímetro aqui, ó, né? E a corrente que a gente está esperando é 36,81 mA. Então ainda no fundo de escala de 200 mA. Colocar a ponta de prova vermelha entre o resistor R2 e R4 e a ponta de prova preta no resistor R2. Tá lá, 35,3 mA. Para medir agora a corrente que sai do resistor 3, eu vou retirar, né, do circuito a ponta aqui do R3 e colocar em série o multímetro. Então o negativo da fonte aqui vai na ponta de prova preta do multímetro e a ponta de prova vermelha do multímetro vai no terminal do resistor R3. Tá? Então eu vou colocar o resistor R2 de novo lá no
no circuito, fonte de tensão desligada, né? Lembrando sempre desligar para não dar problema. Agora eu vou retirar aqui a ponta de o jacaré, que é o negativo da fonte, e colocar na ponta de prova preta do multímetro aqui, ó, né? E pegar o multímetro agora com a ponta de prova vermelha e colocar ali no resistor R3. Ligando aqui então a fonte de tensão novamente para fazer essa medida. Colocando lá no resistor R3, eu estou esperando 117 mA, que a corrente no resistor 3 é a mesma que sai da fonte, né? Então colocando lá 107,6 ou 107,7, vamos ver aqui, 107,8 mA lá, né? Então deu a mesma corrente da anterior lá que sai da fonte. Para medir a corrente que passa pelo resistor R4, eu tenho que colocar o amperímetro em série com o resistor R4, né? Então eu vou colocar aqui, ó, o terminal, a ponta de prova vermelha do amperímetro aqui no resistor R4 e a ponta de prova preta lá no resistor R5, tá? Então esse aqui vai ser mais fácil porque o jumper já vai ser o lugar que eu vou tirar o jumper e colocar o multímetro no lugar do jumper ali, né? Então vamos voltar lá, desligar a fonte de tensão, voltar com o negativo da fonte aqui no resistor R3, retirar aqui o jumper e vamos colocar então a ponta de prova vermelha do multímetro no resistor R4 e a ponta de prova preta do multímetro no resistor R5. Ligar a fonte de tensão novamente. Lá. Vai ter, a gente está esperando aí 80,19 mA. 74,3. Vamos esperar estabilizar um pouquinho. 74,7, 75 mA, tá? Então vamos anotar lá, 75 mA. Obviamente que a corrente no resistor 4 é a mesma que passa pelo resistor 5, mas mesmo assim vamos fazer essa medição na saída aqui do resistor R5 para comprovar que é a mesma corrente. Para medir a corrente que sai do resistor R5, então a gente coloca em série o amperímetro em série com ele, né? Então a ponta de prova vermelha do amperímetro vai no resistor R5, a ponta de prova preta vai entre o R3 aqui e o R2, onde está a junção dos dois, né? Então aí a corrente que está saindo do R5 vai passar pelo amperímetro aqui e vai ir para o resto do circuito. Vamos fazer isso então lá, desligando a fonte de tensão. Vou voltar aqui o jumper para poder circular a corrente entre o resistor R4 e R5. Vou retirar o R5 do lugar. E agora vou colocar a ponta de prova vermelha no resistor R5, ligar a fonte de tensão de novo, né? E a ponta de prova vermelha entre o resistor 2 e 3 aqui, tá? E aí, deu lá 73, 74 lá. Estabilizar 74,5 mA. Vai dar essa variada, 74,8 mA. Tá? É um pouquinho abaixo ali, às vezes dá essa diferencinha aí, mas praticamente a mesma corrente aí, tá? Então a gente fez aí o cálculo e as medições, a gente viu que os valores deram muito próximo aí dos resistores. Dá aquela variaçãozinha de acordo com a tolerância dos resistores, né? Pode dar em alguns lugares dar mais próximo, em outros lugares dar mais longe, né? Então, mas praticamente todos os resultados aí de tensão e de corrente deram de acordo com aquilo que a gente calculou aí no circuito, tá? Então, essa é a prática do circuito misto. Para a parte da lei de Kirchhoff aqui, para o circuito com duas fontes de tensão, eu vou usar os mesmos resistores, né, com um circuito similar ao outro, só vou acrescentar aqui a fonte de tensão V1, chamada de V1 aqui, de 5 volts, e a tensão V2 do outro lado
de 12 volts. Então essas alterações que eu vou fazer aqui, chamar de V1 e V2. Então o primeiro passo para você calcular a lei de Kirchhoff, aqui não precisa achar resistência equivalente, né? Você vai polarizar todos os elementos aqui. Primeiro, né, determinar o sentido da malha. O que eu costumo fazer é pegar aqui o sentido da malha e dar um nome para ela. Vamos chamar de IA, a corrente da malha, dessa malha aqui. E nesse ponto aqui, ó, que tá com R2 que está entre as duas malhas, eu costumo deixar a corrente no mesmo sentido, não importa que direção que esteja as fontes de tensão. Mesmo que essa fonte de tensão estivesse para baixo, que geralmente a corrente sai do positivo aqui no sentido convencional, eu faria nesse sentido aqui, para que a corrente no resistor R2, tanto pela malha A quanto pela malha B, né, estejam no mesmo sentido aqui, ó, tá? Facilita um pouco para o cálculo. Existem outros métodos de você fazer isso, poderia fazer as duas no sentido horário, as duas no sentido anti-horário. Eu prefiro fazer desse jeito aqui, que eu acho um pouco mais fácil. Polarizando os elementos, a fonte de tensão ela tem polaridade fixa. Então esse lado aqui é negativo e esse é positivo, você não pode alterar, tá? Esse lado aqui é o negativo, esse é o positivo. Agora os resistores recebem a polaridade de acordo com o sentido da corrente que eu determinei. Por onde entra a corrente é positivo, por onde sai a corrente é negativo. Por onde entra a corrente é positivo, por onde sai a corrente é negativo. Por onde entra a corrente, ó, é positivo, por onde sai é negativo. E olha a importância aqui, ó, por onde entra a corrente é positivo, por onde sai é negativo. Como eu fiz o sentido da corrente, das duas correntes nesse sentido, então a polaridade no resistor R2 vai ser a mesma para as duas malhas, né? Se eu tivesse feito as duas no sentido horário, aqui daria uma polaridade e aqui a polaridade seria invertida, tá? Por isso aqui facilita um pouquinho a conta, né? Então tá aí as polaridades. Agora o próximo passo vai ser a tirar a equação. Eu vou fazer uma retirada passo a passo, mas obviamente que você poderia fazer já a somatória aqui, ó. O IA vai ser a somatória desses três resistores vezes IA, e o IB seria para a malha 1, né? Seria só o resistor R2 vezes IB. Para a malha 2 seria o IA seria só o 220 ohms, e para a malha B, para o IB, né, seria a somatória desses três resistores. Mas vamos fazer isso passo a passo para ficar bem compreendido aqui como retira, tá? Primeiro a gente vai usar a lei de Kirchhoff dos nós, tá? Que é importante aqui. A soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem desse mesmo nó. A corrente que está entrando no nó é o IA, né? Também está entrando o IB, que eu determinei que é esse sentido. Então, a soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem do nó. Primeiro, para a malha 1, a corrente que está saindo do nó é o IR2. Vamos chamar de IC essa terceira corrente aqui, só para ter um nome parecido com as outras ali. Então, a corrente que está passando aqui no meio, chamada de IC, tá? Então, a soma das correntes que entram no nó, que é IA mais IB, é igual a soma das correntes que saem desse mesmo nó. Como está sendo só IC, então IA mais IB é igual a IC para a malha A. Tá? Vai ser a mesma coisa para a malha B, né? Porque a soma das correntes que entram no nó, IA mais IB, vai ser igual a IC, que também está saindo do nó. Se você fizesse invertido, ia ser o contrário, tá? Então, o IB que ia estar saindo do nó e o IC ia estar entrando no nó. Por isso que dá duas situações diferentes. Por isso que desse jeito fica mais simples de fazer. Malha B, tá? Agora você tira a equação da malha A, né? A soma das tensões em uma malha é igual a zero, e o que dá o sinal de cada elemento é por onde entra a corrente. Então aqui, ó, o V1 está entrando pelo negativo, então vai ser menos V1. A queda de tensão no resistor 1 está entrando pelo positivo, então vai ser mais VR1. A queda de tensão no resistor 2 está entrando pelo positivo, então vai ser mais VR2. E no resistor 3 entra pelo positivo, então mais VR3.
a soma das tensões em uma malha é igual a zero. A tensão da fonte tem valor fixo que é 5 volts. As quedas das tensões a gente não sabe, são incógnitas, então a gente vai substituir pela lei de Ohm. Então eu só vou fazer lá a lei de Ohm e já volto aqui, ó. Só escrever aqui. Então a gente tem aqui, ó, que o VR1, né, vai ser igual a o R1 vezes a corrente que passa por ele, que é o IA, só o IA passa por ele. O VR2 vai ser igual a R2 vezes a corrente que passa por ele, que é IC. E o VR3 vai ser igual ao R3 vezes a corrente que passa por ele, que é o IA, só o IA passa por ele lá. Então a gente vai reescrever aqui, ó, a fórmula, vai ficar menos V1 que não modifica, mais, no lugar de VR1, vai ser R1 vezes IA. R1 vezes IA. Mais, no lugar de VR2, vai ser a lei de Ohm, R2 vezes IC. R2 vezes IC. Mais, no lugar do VR3, eu vou colocar a lei de Ohm correspondente, que é o R3 vezes IA. Vezes IA. Igual a zero. Então, ainda na lei de Kirchhoff. Bom, a gente sabe que aqui tem o IA, tem o IC e o IA de novo. Para ficar em comum entre as duas malhas, a gente vai substituir esse C aqui, ó, pela primeira lei de Kirchhoff, lá, ó, pela lei de Kirchhoff dos nós. IC igual a IA mais IB. Daí a gente tem a transformação aqui de IC com as duas correntes que estão circulando nas duas malhas. Então eu vou substituir esse C aqui, ó, pelo equivalente dele, que é IA mais IB. Então vai continuar sendo lá menos V1 mais R1 vezes IA mais R2 no lugar do RIC ali. Eu vou colocar o equivalente dele, que é RIA mais IB. Então R2 multiplica com IA mais IB. Lembrando que IA mais IB é igual a IC, né? Mais R3 vezes IA igual a zero. Tá? Agora, antes de substituir os valores, ainda vou fazer a distributiva, né? Que é multiplicar aqui o R2 entre parênteses, para eliminar esse parênteses, né? E o R2 vezes IB. Lembrando que ele está somando com os dois. Então vai ficar assim, ó, menos V1 mais R1 vezes IA mais R2 que multiplica com IA mais R2 de novo, que multiplica com IB, mais R3 vezes IA igual a zero. Agora eu substituo os valores lá, né? Então vai ficar o V1 que é 5 volts, então menos 5, mais R1 que é 47 ohms, vezes IA, mais R2 que é 220 ohms, vezes IA, mais R2 de novo que é 220 ohms, vezes IB, mais R3 que é 12 ohms, vezes IA, igual a zero. Agora eu substituo pela ordem aqui, né? Os que tem valores igual a IA, os valores que tem IB, né? E a que está sem nada aqui. A que está sem nada, que é a fonte de tensão, menos 5, eu passo para o outro lado. Então, só somar 47, que é o IA, né? Os 3 IAs ali, 47 IA, mais 220 IA, mais 12 IA, que vai dar 279. Então, vai ficar aqui, ó, 279 IA. Somei esse IA aqui, ó, com esse IA e esse IA aqui, ó, tá? Então, 47 mais 220 mais 12 deu 279 vezes IA. Mais os IB. Só tem um IB, então vai ser 220 IB. O menos 5 passei para o outro lado, ficou igual a 5. Tá? Então essa é a equação da malha A, que eu vou deixar lá quieta por enquanto. E vou retirar aqui a equação da malha B agora. Só que eu vou fazer o passo a passo, mas para não ficar muito longo o vídeo, eu vou fazer todo ele aqui e depois eu só explico o que foi feito ali. Então vamos lá. Ó. A equação da malha B, né? Vai ser aqui, ó, a partir da fonte que está entrando pelo negativo, então menos V2, mais VR4,
mais VR2 mais VR5 igual a zero. A soma das tensões em uma malha é igual a zero. Daí substituo aqui pela lei de Ohm, tenho o valor da tensão que é 12 volts, na dV2, não tenho as quedas de tensões VR4, VR2 e VR5. Então VR2 vai ser R2 vezes a corrente que passa por ele, que é IC, né? O VR4 que vai ser R4 vezes a corrente que passa por ele, que é o IB, só o IB passa por ele. E o VR5 que vai ser R5 vezes IB, que é a corrente que passa por ele aqui, ó, tá? Então substituo lá VR4 R4 vezes IB, VR2 R2 vezes IC e VR5 é igual a R5 vezes IB, tá? Aí o IC, para combinar aqui, retirar o IC e deixar só a incógnita IA e IB, né, nas malhas. Então eu substituo o IC pela lei de Kirchhoff equivalente lá, IC é igual a IA mais IB. Então o R2 vezes IC ficou igual a R2, que multiplica com IA mais IB, tá? Faço a distributiva dele aqui para eliminar, então ficou R2 vezes IA mais R2 vezes IB. Então a equação ficou inteira aqui, substituo os valores lá, menos 12 que é a tensão da fonte, mais 68 que é o R4 vezes IB, mais R2 que é 220 vezes o IA, mais de novo o R2 que é 220 vezes o IB, mais o 33 vezes IB que é o R5, né? O R33 é o R5. Aí primeiro eu coloco os IAs aqui, a soma dos IAs, só tem um IA, então 220A. Somo 68 mais 220 mais 33 IB, deu 320 IB. O menos 12, que é a fonte de tensão, passo para o outro lado, fica igual a 12 ali. Então tem a equação das duas malhas aqui, a malha A e a malha B. Existem várias formas também de continuar a resolução. Uma delas é resolver por sistemas, tá? Por sistema você vai ter que igualar um desses dois valores aqui, ó, que são incógnitas, ou o IA ou o IB, né, com o da outra malha. Ou seja, eu tinha que ter aqui um valor negativo com o mesmo valor de cima, né? Aí eu conseguiria eliminar o IA ou o IB aqui, ó, né? Por exemplo, teria que ser menos 320 IB, daí mais 320 IB, daria, eu conseguiria zerar ele e sobraria só o IA. A forma que eu faço aqui, que é uma sugestão minha, né, você pegar o valor maior de IA divididos pelo valor menor de IA, 279 divididos por 220, e criar um fator de multiplicação, tá? Só que daí você tem que multiplicar a malha inteira aqui de baixo por esse fator de multiplicação para que dê o resultado continue dando certo, tá? Então eu fiz aqui na calculadora, ó. Eu dividi, vou fazer de volta aqui, ó, que é o 279 divididos por 220, tá? Deu 1,2681818181 e aí vai, tá? Que é o valor que eu coloquei aqui do lado. Bom, eu vou, para facilitar, vou fazer um armazenamento aqui, ó, na memória da calculadora, apertar Shift, RCL e o A. Daí eu armazenei esse resultado aqui nesse A. Então, ó, se eu colocar RCL e A, eu vou encontrar aquele valor. Lembrando que esse cara aqui tem que ser negativo, né? Tem que ter o valor negativo nele lá, tá? Então, eu vou multiplicar toda essa equação da malha B aqui, ó, por esse fator de multiplicação aí que eu encontrei. Então, tem que multiplicar, vamos colocar aqui 220 IA mais 320 IB igual a 12. Toda essa malha aqui eu tenho que multiplicar aí por menos 1,2681818118, tá? Então, tá lá, ó. Eu vou fazer aqui, ó, o 220 vezes RCO menos, né? Ó, vezes aqui, tá? Vamos colocar menos A aqui, né? Que é aquele valor lá. Ele já vai lá, ó, menos 279. Você observou que já vai dar o valor negativo igual àquele de cima lá, menos 279 vezes IA. Aí o IB, vamos fazer lá, 320
vezes menos RCLA, né, que é aquele valor, o fator de multiplicação, que dá menos 405,8. Então, menos 405,8 vezes IB, igual a 12. O 12 tem que multiplicar também. Então, vamos lá. 12 vezes menos RCLA, né, que vai dar lá menos 15,22. Menos 15,22. Então, agora eu vou reescrever essa equação da malha B aqui para continuar junto com a equação da malha A para continuar o desenvolvimento. Agora que eu reescrevi, então eu posso subtrair aqui, ó, 279IA menos 279IA vai dar zero. Então eu eliminei o IA aqui, ó. Daí o 220B menos 405,8 IB vai dar menos 185,8. Então, menos 185,8 IB igual a 5 menos 15,22 vai dar menos 10,22. Né? Então, agora que sobrou só o IB, eu posso passar esse menos 185,8 para o outro lado que está multiplicando, passo para o outro lado dividindo, passo com sinal e tudo. Tá? Então, menos 10,22 divididos por menos 185,8. E aí eu tenho o resultado do IB. Menos 10,22. Opa, faltou vírgula. 22 divididos por menos 185,8. Resultado deu 0,05500, colocando a notação da engenharia lá, 55,01 mA. Então, 55,01 mA. Significa que B é igual a 55,01 mA. Tá? E o IA, agora é só substituir o IB aqui por 55,01 mA numa das equações, né? Vamos pegar essa de cima aqui, ó. Então, 279 IA mais 220, no lugar do IB, eu coloco o resultado que eu achei lá. Então, vezes 55,01 vezes 10 a menos 3, que é o valor do IB, igual a 5. Né? Peguei essa equação aqui, ó, substituí o IB pelo valor que eu achei e vou multiplicar ali. Então, 279 vezes IA mais 220 vezes 55,01 ESP menos 3 aqui, que é o 10 a menos 3, vai dar igual a 12,10. Então, 12,10 igual a 5. Agora ficou sem incógnita aqui, então passo para o outro lado. Vai ficar 279 IA, tá somando, passo para o outro lado, subtraindo. Vai ser igual a 5 menos 12,10. Tá? Então, 5 menos 12,10 deu menos 7,1. Então, 279 IA é igual a menos 7,1. Passo 279 para o outro lado dividindo. IA é igual a menos 7,1 divididos por 279. Então, divididos por 279, nós vamos ter uma corrente negativa, com notação de engenharia, 25,45 mA. Menos 25,45 mA. E lembra lá que IC é igual a IA mais IB. Né? Então, IC é igual a IA, que é menos 25,45 mA, mais IB, né, que é 55,01 mA. Né?
Então, somando lá, vai dar menos 25,4 vezes 10 a menos 3, mais 55,01 vezes 10 a menos 3. Resultado de IC na notação da engenharia, 29,61 mA. Então, IC vai ser 29,61 mA. Então, as correntes que a gente encontrou ali, IA é igual a IR1 no circuito, né, que é igual a IR3. Né? O IR2 é igual ao IC, que deu 29,61 mA. E o IB, que é igual ao IR4, que é igual ao IR5, são 29,61 mA. Então, para achar as tensões nesses resistores R1, R2, R3, R4, a gente vai aplicar da seguinte forma aqui, ó. R1 é igual a R1 vezes IA. Então, 47 vezes menos 25,45 mA é negativo porque está no sentido contrário. A força da tensão de 12 volts é mais forte do que a de 5 volts, então a corrente está no sentido contrário do que a gente determinou lá no início. Né? Então, VR1 deu menos 1,196 volts. VR2 é igual a R2 vezes IC, né? Então vai ser VR2 igual a 220 vezes 29,61 vezes 10 a menos 3. Deu 6,514 volts. VR3 é igual a R3 vezes IA, então 12 vezes menos 25,45 vezes 10 a menos 3, que deu aí 0,3054 volts, ou menos 305,4 milivolts. VR4 vai ser R4 vezes IB, 68 vezes 55,01 mA. Né? Então deu 3,741 volts. E o VR5 é R5 vezes IB, 33 ohms vezes 55,01 vezes 10 a menos 3, que é miliampere, né? Deu 1,815 volts. Agora fazendo as comprovações da lei de Kirchhoff, né? Que a soma das tensões em uma malha é igual a zero. Então, na malha A lá, que é menos V1 mais VR1 mais VR2 mais VR3, né? A gente vai ter lá o menos V1, que é menos 5, né? Mais VR1, como deu negativo, então vai ser mais com menos é menos, né? Menos 1,196, 196, mais VR2, é positivo mesmo, então mais 6,514, menos o mais VR3, né? Como VR3 é negativo, então menos 0,3054. Então, somando aqui, menos 5, menos 1,196, menos 0,3054, mais os 6,514, ele deu aí 0,0126 volts, né? 12,6 milivolts, essa diferença aqui é devido aos arredondamentos que a gente fez, então deu esse valor mais próximo a zero aí. Agora na malha 2. Na malha 2 vai ser menos V2 mais VR4 mais VR2 mais VR5 igual a zero. Portanto, menos 12 volts mais 3,741, que é o VR4, mais 6,514, que é o VR2, mais 1,815, que é o VR5, é igual a zero. O resultado dessa soma deu 0,066 volts, que também aí devido aos arredondamentos que a gente fez, não deu o zero absoluto aí, mas num valor próximo de zero. Agora vamos fazer a medida desses valores aí para ver se comprova aí. Então coloquei aqui os valores da tensão da fonte aí, 5 volts, e a outra de 12 volts para colocar lá no circuito. Então fazendo as medições das tensões aqui, ó, VR1, que era para ser menos 1,196 volts. Vamos colocar lá. Vou colocar numa escala de 2000 milivolts. Né? Então vai dar aqui, ó 1,068 volts. O VR3, que era para dar 305 milivolts. Né? Vamos colocar aqui, ó. Lá, 276 milivolts.
VR2, que era para dar 6,514 volts. Então aqui, ó, 6,41 volts. VR4, que é para dar 3,741 volts. Aqui, ó, dando 3,67 volts. E o VR5, que era para dar 1,815 volts. Aqui dando 1,77 volts. Para medir a corrente IA, que é menos 25,45 mA. Eu vou tirar aqui então, colocar em série, né? Lembrando, colocar sempre em série. Coloco na ponta de prova e a ponta de prova preta no multímetro. Coloco lá no circuito lá, 25,3 mA. Então, essa é a corrente IA. Agora vamos ver a corrente IB. Para medir a corrente IB, a gente vai tirar aqui então, para colocar em série a positiva da fonte de 12 volts, né? Era para dar 55,01 mA, está dando 55,6 mA. E agora, por último, a corrente IC. Então, já retirei aqui, ó, o resistor R2 do lugar. Vou medir aqui a corrente que era para dar 29,61 mA, está dando lá 29,7 mA. Então é isso. Essa é a prática aí da lei de Kirchhoff e da resistência, associação de resistores misto.